Fala aí, galera, beleza? Aqui é o professor Jader Soares de Biologia e nós estamos aqui no nosso 11º vídeo da nossa playlist sobre genética. E o nosso assunto de hoje é esse daí, ó, tri e polihibridismo, a formação de gametas e também a realização de cruzamentos. E se você tem gostado dos vídeos, por favor, deixa aí o seu like. Não se esqueça também de se inscrever no canal. E me siga também lá no Instagram, que será um grande prazer recebê-los por lá também. Bem, galerinha, se chegamos então ao nosso 11º vídeo, nós temos 10 vídeos anteriores a esse com muitas informações aí sobre genética. E se você não os viu, volte e os assista, preferencialmente na ordem. Isso vai fazer com que você tenha muito mais facilidade em continuar entendendo. Então vamos lá. Para a gente falar sobre trihibridismo e polihibridismo, a primeira coisa que eu vou relembrar com vocês é o dihibridismo. Se você entender bem o dihibridismo, o tri e o poli fica bem mais simples. Então vamos lá, ó. Di, lógico, vem de dois. Então, a primeira coisa que eu coloco ali para você é um genótipo que é azão, azim, bezão, bezim. Então, nós temos um duplamente heterozigoto. Então, a primeira heterozigose é azão, azim, a segunda heterozigose, bezão, bezim. Só que ali, para nós falarmos sobre dihibridismo, polihibridismo, trihibridismo, nós temos que lembrar que tem que valer a segregação independente, porque isso tudo está dentro da segunda lei de Mendel. E segregação independente envolve o quê? Né? O que diz a segregação independente? Segregação independente, ali você tem a separação dos alelos, do primeiro par ali, azão se separa de azim, bezão se separa de bezim. Como isso acontece em maiores detalhes, isso foi mostrado no vídeo anterior, por isso que é importante você voltar e assistir. E esse primeiro par, então, ele se separa, azão separa de azim, bezão de bezim. Só que azão separa de azim, bezão de bezim ao mesmo tempo. Então, você vai ter que notar o seguinte, ó, se nós pegarmos aqui o azão, ele pode separar aqui com bezão. Aí você vai formar um gameto ali que é azão bezão. Aí se o azão separar com bezão, o azim ele vai separar com bezim, lógico, segregação independente. Então ali você terá azim bezim. Só que aí você tem uma outra possibilidade, ou outras possibilidades. Então, primeiro ali o azão, ele pode separar, ao invés de com bezão, ele separar com bezim. Você vai formar um gameta que é azão bezim. E, lógico, isto levaria à separação de azim com bezão, formando então um quarto tipo de gameta que seria azim bezão. Então, se você tem um indivíduo duplamente heterozigoto, você tem ali um dihibridismo, ou seja, você tem dois pares de alelos com duas características, você tem a formação de 4 tipos de gametas, ok? E aí eu vou colocar outro genótipo aqui, só para a gente recordar um pouco. Então, olha só. Eu vou ali e coloco azão, azão, bezão, bezim. Aí deu para você notar que nós temos ali azão, azão, que é um homozigose dominante, bezão, bezim, que continua uma heterozigose. Segregação independente. O azão tem que separar de azão, o bezão de bezim, só que azão separa de azão ao mesmo tempo que o bezão de bezim. Sendo assim, o primeiro azão ele separa com um bezão, pode acontecer. E aí você vai formar um gameta azão-bezão. Aí você tem, então, o segundo azão, ele vai separar com bezim, formando outro tipo de gameta, que é azão bezim. Só que se você fizer, então, a mesma ideia aí que nós realizamos, então, a distributiva no primeiro, se você seguir, você vai notar que o azão, ele pode separar com bezim, o primeiro azão, né? Então, isso levaria à formação de um gameta azão bezim, que já existe ali embaixo, então por isso eu não vou ficar colocando novamente. E ali, aquele segundo azão, ele pode separar com um bezão, ok. Então, já formaria também um outro gameta que já existe ali, que é o azão bezão. Então, nesse caso, você teria a formação de 50% dos gametas azão bezão e 50% deles azão bezim. Nesse caso, eu teria dois tipos de gametas apenas, e não quatro, como o primeiro caso. Posso colocar um outro genótipo aqui para você, azão, azão, bezão, bezim, e te perguntar quantos tipos de gametas e quais são os tipos, né? Se você quer, então, saber ali, rapidamente você faz um distributivo. Então, você pega o primeiro azão, ele separa com bezim, gerando um gameta azão, bezim. Eu pego o segundo azão, ele separa com o segundo bezim, então vai dar azão, bezim da mesma forma, então não vai mudar. Deu para você perceber que qualquer jeito eu fizer, de qualquer forma que eu faça, eu vou ter, então, um único tipo de gameta apenas. Então, esse único tipo de gameta será azão bezim. E a mesma coisa acontece aqui, ó, quando eu tenho, então, dois pares ali, que são dois pares em homozigose recessiva, né? Azim, azim, bezim, bezim. Não importa, o azim tem que separar de azim, ok. E o bezim de bezim. Só que a separação de azim, azim com bezim, bezim acontece ao mesmo tempo. Eu vou colocar ali que o primeiro azim separa com um bezim, ok? Então, formando um gameta azim, bezim. Outro com o outro azim, bezim. O outro com o outro azim, bezim. E o outro, o último, com o outro azim, bezim. Não tem como. Você tem ali a formação de apenas um único tipo de gameta também.
Então essa é a história aí sobre o dihibridismo, né? Então para a gente compreender um pouquinho mais, para a gente falar aí sobre o tri e o polihibridismo. Então olha só, enquanto são dois pares de alelos, uma coisa mais simples. Então a partir do momento que os examinadores aí cobram de você três pares ou mais, aí você tem que ter conhecimentos mais profundos sobre determinadas coisas para que a sua vida não se torne complexa, né? Que você possa realmente fazer as questões tranquilamente. Então vamos lá. Então olha aqui. A primeira coisa que eu coloco aqui para você agora é, agora sim, falando sobre trihibridismo, três pares de alelos. Então nós temos ali, o primeiro par é Azão, Azinho, o segundo par é Bzão, Bzinho, e o terceiro par é Czão, Czinho. Ok. Aí eu poderia te perguntar, quantos e quais tipos de gametas esse indivíduo que tem esse genótipo produz? Então vamos lá, a gente vai fazer isso de várias formas para você entender qual que é a forma mais fácil e mais rápida. Só que para você entender a mais rápida e a que talvez seja mais fácil, eu vou passar por todas para que você possa, então, até mesmo você analisar quais seriam as formas aí que você se ajusta melhor, que você compreende melhor. E vamos lá, que quanto mais possibilidade eu te mostrar, melhor. Então, olha só. Eu vou colocar ali para você que isso daqui continua valendo a segregação independente. Então, segregação independente envolve que a separação de azão é de azim, separação acontece, a separação de azão com azim, a separação de bezinho, bezão com bezim e a separação de cezão de cezim. Só que essa separação desses três pares acontece ao mesmo tempo. Então, olha só. O azão, ele separa de azim, só que ele pode separar com bezão, ok? E aí, esse azão, bezão, ele pode separar com cezão. Então, nós formaríamos ali um gameto que seria azão, bezão, cezão, ok? É uma possibilidade. Agora, além disso, você tem outras possibilidades. Então, eu vou considerar todas ali só para você observar. Então, eu coloco ali para você o azão, ele separa de bezão, mas ao invés de separar com cezão, ele está separando agora com cezinho. É outra possibilidade. Agora, uma outra possibilidade seria o azão ele se separar com bezim. Ao invés de bezão, separar com bezim. É possível. Segregação independente. Cada gene desse daí está em um cromossomo distinto. Então, isso para valer segregação. E a segunda lei. E aí, ele pode separar, então, agora com cezão. Possibilidades. E uma outra possibilidade é o azão separar de bezim, só que ao invés do cezão, com cezim também. E aí nós não podemos esquecer que nós até agora só tratamos ali do azão. Então agora nós vamos começar com o azinho. O azinho ele pode separar com bezão e com cezão, ok? Então é uma possibilidade. Aí ao invés disso ele pode separar azim, bezão com cezim, também outra possibilidade. Aí outras possibilidades aí seriam azim, bezim, cezão, que seria outra. E aí a última que seria azim, bezim, cezim. Então se você contou aí, tem um número específico de gametas que nós conseguimos produzir. Então, qual é esse número? Daqui a pouco eu vou te mostrar. Só que uma outra possibilidade de você formar os gametas, que o que nós acabamos de fazer foi formação de gametas. Só que se você tiver que fazer sempre dessa forma, talvez demore demais. Talvez a gente tenha mecanismos mais rápidos de fazer isso. E aí, uma possibilidade. Outra possibilidade é a famosa aí, árvore de possibilidades, né? Então, a árvore de possibilidades que você vê lá dentro de análise combinatória, lá na matemática. Quando você fala sobre o princípio fundamental da contagem, então aí você usa muito essa árvore de possibilidades. Então ali você tem, então, o que, né? Você tem três pares de alelos, e esses pares de alelos, eles se separam de forma independente um do outro. E se eles se separam de forma independente, então, o primeiro par de genes, nós temos duas possibilidades. Nós temos azão e azim, ok. Só que o azão, ele pode separar com bezão e pode separar com bezinho. Então, existem duas possibilidades aqui, ó, para que o azão ele possa, então, separar com bezão ou bezim, e assim o azim também ele pode separar com bezão ou com bezim. Então, as duas possibilidades em relação ao primeiro par ali têm que ser consideradas. E além do mais, você sabe que quando você olha para lá, você tem cezão, cezim. Então, se você pega então o azão separa com bezão ou o azão que separa com bezim, só que o bezão ele pode separar com cezão ou com cezim, ao passo que os bezim ele pode separar também com cezão ou com cezim, lógico. Então, se um separa com um, outro separa com o outro. E a mesma coisa acontece embaixo. Então, olha lá, o bezão embaixo ele pode separar com cezão, cezim, e o bezinho ele pode separar com cezão, cezim. Então, se você pega isso daqui, essa daí é a árvore de possibilidades. Então, essa árvore de possibilidades ela é interessante porque ela te mostra a quantidade de gametas e, além da quantidade, ela te mostra quais são os gametas. Porque se você observar aqui, ó, se você observar aqui, você vai lá. Ó.
Você tem o Azão, ele pode separar com Bzão, ok. Então, só que o Bzão ele pode separar com Czão. Então, se você observar esse primeiro trajeto que nós fizemos aí dentro da árvore de possibilidade, nós teríamos um primeiro gameta que seria Azão, Bzão, Czão, ok. Nós pegamos aqui, ó, a segunda possibilidade, Azão, Bzão, Czim. Seria um segundo tipo de gameta, que é diferente do primeiro. Aí é uma terceira possibilidade, Azão, Bzim, Czão. É um outro tipo de gameta. Azão, Bzim, Czim, outro tipo de gameta. E assim segue, Azim, Bzão, Czão, outro. Azim, Bzão, Czim, outro. Azim, Bzim, Czão e por último Azim, Bzim, Czim. Então deu para você observar que essa árvore de possibilidades, além dela te oferecer o número de gametas possíveis, ela te oferece também os tipos de gametas possíveis. Então deu para você contar aqui que se você conta aí deu 8 tipos diferentes de gametas. Então, se você tem, então, 8 tipos diferentes de gametas, sim. Então, nessa árvore de possibilidades, a gente tem a capacidade de encontrar um número e os gametas propriamente ditos. Só que para a gente, na maioria dos exercícios em si, você não vai precisar fazer todos os gametas. Então, às vezes ele não te pergunta quais são os gametas, não te pergunta, ele quer saber só um número de gametas diferentes. Existe aqui, logicamente, uma pequena fórmula, e às vezes você imagina, você, a fórmula ela vai ficar mais complexa para mim. Nesse caso, não. Ela acaba facilitando sua vida, ela acaba fazendo com que você tenha a possibilidade de fazer as questões mais rapidamente. Então, isso é interessante. Então, é uma formulazinha muito simples, muito fácil. Você pega lá o número de gametas diferentes. Então, o número de gametas diferentes é igual a 2 elevado a n, onde n é o número de heterozigoses do genótipo. Então, olha só, se você pega 2 elevado a n, onde n é o número de heterozigoses, então vamos lá, olha aqui. Se nós pegarmos aqui o número de heterozigoses do primeiro genótipo que eu coloquei para você, então que seria Azão, Azim, uma primeira heterozigose. Bzão, Bzim, outra heterozigose. Czão, Czim, uma terceira heterozigose. Então seria 2 elevado a 3. Então se é 2 elevado a 3, é 2 vezes 2 vezes 2. Então daria 8 diferentes tipos de gametas. Confirmando o que nós acabamos de encontrar na árvore de possibilidades. Então ali, lógico, a fórmula te mostra o número de gametas, não te mostra os tipos. Então os tipos você teria que fazer ou por distributivo, como eu fiz inicialmente, ou pela árvore de possibilidades. Só que se eu colocar aqui agora para você, ó, eu vou colocar outro genótipo agora diferente do primeiro. Então deu para você perceber ali que eu coloquei Azão, Azim, Bzão, Bzim, Czão, Czão. Então você tem aqui agora não mais 3 heterozigoses, você tem apenas quantas? 2. E aí eu poderia perguntar para você, qual que é o número de gametas que esse genótipo ele consegue produzir, né? Então nós poderíamos pegar ali que seria 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 seria o quê? 4 tipos de gametas. Se nós fizermos então aqui a árvore de possibilidade em relação a isso, olha lá. Nós temos os 2 primeiros genes, os 2 primeiros alelos, com 2 possibilidades diferentes ali, Azão, Azim. E aí você tem então os 2 podendo se separar de forma independente, então em relação ao Bzão e Bzim, então nós temos 2 possibilidades. Então isso é mostrado aqui para você, ó, o Azão ele pode separar com Bzão, ele pode separar com Bzim, o Azim pode separar com Bzão, ele pode separar com Bzim, sim. Então ali eu coloco para você 2 possibilidades ali, só que a partir de agora, no terceiro par de alelos ali, você não tem 2 possibilidades, você tem apenas uma. Então não importa, você tem os 2 alelos, são iguais, Czão, Czão. Então não é Czão, Czim como era anteriormente, não, aqui é Czão só, porque ali só tem uma única modalidade de alelo. Se você colocar Czão é basicamente igual, então os alelos são iguais, então ali você não tem 2 possibilidades, você tem apenas uma. Então ali você tem então Czão, ali depois Czão e Czão. Então ali você percebe que na nossa árvore de possibilidades aqui, nós temos agora a formação de apenas 4 tipos de gametas e não mais de 8. Por quê? Porque aqui você tem 2 possibilidades aqui, você tem 2 possibilidades aqui, você tem apenas uma possibilidade aqui. Então você tem aqui a Azão, separa de Bzão com Czão, certamente seria um primeiro gameta aí, seria Azão, Bzão, Czão. Outro seria Azão, Bzim, Czão, ok? Azim, Bzão, Czão e outro Azim, Bzim, Czão. Então esses são os 4 tipos de gametas produzidos aí. Não há como ser diferente, porque aqui você não tem 3 heterozigotas, você tem apenas o quê? 2. Agora, se você pegar esse aqui, a partir de agora eu vou colocar para você não mais 3 pares. Eu estou colocando agora 4 pares de genes. Então, se nós estamos aqui deixando de falar sobre trihibridismo e falando sobre polihibridismo. Então, acima de 3 aí, pares de genes, se fala sobre polihibridismo. E aí você seria capaz de me dizer quantos gametas e quais são os tipos de gametas produzidos por esse genótipo aí? Então, se você analisa, olha, né? Azão, Azão, Bzão, Bzão, Czão, Czão, Dzão, Dzão. Ou seja, não há nenhuma heterozigose.
Se não há nenhum heterozigose, então isso daí é 2 elevado a zero. Se é 2 elevado a zero, você tem que lembrar que todo número elevado a zero é igual a 1. Então o gameta ali seria o quê? Seria Azão, Bzão, Czão, Dzão. Único. Não há como ser diferente. Então só existe um único tipo de gameta. E isso é poderoso, essa fórmula. Por quê? Né? Por que ela é tão poderosa? Né? Porque ela pode fazer com que você deixe de perder muito tempo para ficar aí tentando encontrar os gametas e tentando encontrar o número de gametas. Porque olha só, a partir de agora eu coloquei ali para você 6 pares de genes. E geralmente quando as pessoas veem 6 pares de genes em uma questão, a maioria delas entra em desespero. Então, eu quero 6 pares de genes, é uma coisa muito complexa. É o seguinte, vai ser muito simples. Então, se eu colocar ali para você, ó, 2 elevado a n é o número de gametas, né? Então, ele não vai te falar sobre o tipo de gameta, ele vai te falar sobre o número de gameta. Então, o número. Então, vamos observar aqui, ó. Então, olha só, vamos pegar aqui o primeiro par de genes, você tem uma homozigose, azão, azão. A segunda aqui você tem Bzim, Bzim, ok? Czão, Czão, Dzim, Dzim, Ezim, Ezim. Então você tem aqui, ora você tem uma homozigose dominante, ora você tem uma homozigose recessiva. E se você olhar aqui, só esse GNF aqui, que você tem uma heterozigose, você tem Fão, Fim. Se você tem Fão, Fim, se você observa todos os outros, nenhum está em heterozigose. Então, nesse caso aqui, você teria que levar 2 a 1. Se você leva 2 a 1, você tem o quê? 2 tipos diferentes de gametas. Então, 2 tipos diferentes de gametas, por quê? Porque não importa o número total, você vai analisar o número de heterozigose. Se você não tem heterozigose, é 2 elevado a zero. Então, sempre vai ser 1, não importa o número de genes que seja. Se você tiver ali, não importa, 10 pares de genes, se tiver uma heterozigose, é 2 elevado a 1. Então, o gameta aqui, se você observar aqui, o gameta vai ser o quê? Azão, Pzim, Czão, Dzim, Ezim, Fão. É uma possibilidade. O outro será Azão, Bzim, Czão, Dzim, Ezim, Fim. Então, você só tem esses dois alelos aqui que diferenciam um gameta do outro, porque todos os outros são idênticos. Então, isso não gera diferenciação. O que gera diferenciação entre gametas, logicamente, são as heterozigoses. Então, só para você ver que é uma formulazinha simples, mas poderosa. Então, é importante que você a saiba. Então, vamos lá. Então, olha só. Para a gente continuar, então, a gente vai fazer aqui alguns cruzamentos em relação a tri-hibridismo. Então, se você entende com tri, você vai entender com qualquer quantidade de pares. Então, é o seguinte, ó. Você tem ali um casal, coloquei ali um exemplo para você, um casal não albino, com visão não míope e com polidactilia triplo heterozigotos. Então significa o quê? Né? Significa que o casal ele tem os genótipos assim, ó. Então você tem ali Azão, Azim, Emão, Emim, Pzão, Pzim. Então coloquei os genes ali para você. Então a letra não importa, né? Então escolhi qualquer letra ali. Então assim, A de albino, M de miopia, P de polidactilia, ok. Só que uma informação ali que eu vou colocar para você, 2 informações importantes, seria que o albinismo e a miopia, elas são características recessivas, ao passo que a polidactilia, ela é dominante. Então, polidactilia, você tem que lembrar que são dedos a mais, são dedos extras. Nas mãos ou nos pés ou nas mãos, e nas mãos e nos pés, isso depende. E aí é o seguinte, se você pegar essas características, então eu quero saber de você o seguinte, ó. Qual que é a chance ou qual que é a probabilidade de você ter uma criança, esse casal ter uma criança albina e míope e polidáctila? Então, eu coloquei E ali, justamente pelo fato de ter uma relação direta com o cálculo de probabilidade. Então, eu não coloquei vírgula, coloquei E só para enfatizar isso. Então, uma criança albina e míope e polidáctila. Como que você faz? Então, olha só. Existem algumas formas diferentes de se fazer. Assim, existem as formas mais trabalhosas, que não são aquelas que eu vou fazer. Então, eu vou tentar fazer a forma mais simples para que você aprenda da forma mais simples e mais rápida. Então, olha só. Aqui. Eu vou pegar aqui, esse daqui seria o quê? Seria quantos gametas produzidos, né? Quantos gametas esse indivíduo aqui produz, não importa se é o homem ou se é a mulher. Você tem 3 heterozigoses aqui, né? Então, eu acabei de mostrar, então não vou mostrar novamente, mas 2 elevado a 3. Então, 2 elevado a 3 são 8 tipos de gametas diferentes. Então, se você quiser fazer uma árvore de possibilidade, você pode para encontrar os tipos de gametas. Se você quiser fazer uma distributiva rápida, também rola também. Então, dá para fazer. E aí, esta outra indivíduo aqui produz mais quantos gametas? 8 tipos diferentes. 2 elevado a 3, que ele tenha 3 heterozigoses. Agora, imagine você, olha aqui. Se você tem 8 tipos diferentes de gametas aqui, né? Se você tem 8 diferentes aqui, então 8 vezes 8 dá 64. Então, aquele quadro que nós já desenhamos, aquele quadro de Punnett que nós já desenhamos ele
primeira lei de Mendel, que tinha 4 casinhas, e na segunda lei, né, no de hibridismo, que tinha 16 casinhas, aqui, nesse caso, ele teria 64. Agora imagine você, com 64 casas, você fazendo todos esses genótipos. Então não é necessário que você faça isso. Existe uma forma que você pode tratar a segunda lei, que é mais rápido de você encontrar esses cálculos de probabilidade. Quando ele te pergunta qual que é a probabilidade de uma criança nascer albina, míope e polidáctila, sabe o que você pode fazer? Você pode fazer os cruzamentos separados. Eu pego ali, é muito mais fácil e muito mais simples. Então você vai gastar muito menos tempo para resolver as questões. E isso é extremamente interessante, né? Então você vai pegar ali o primeiro par de um indivíduo, azão, azim. Você vai pegar o primeiro par do outro indivíduo, lógico, azão, azim. E como eu já fiz esse cruzamento aqui várias e várias vezes dentro da nossa playlist, então eu já vou fazer ele diretão. Então olha lá. Então nós temos a possibilidade ali nesse cruzamento de você ter um indivíduo azão, azão, dois indivíduos azão, azim e um indivíduo azim, azim. Quando eu pego o segundo par, nós temos outra dupla heterozigose, né? Então nós temos uma heterozigose de um lado, heterozigose do outro, ok? Então eu vou cruzar emão, emim com emão, emim. Então eu vou obter emão, 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 emim, emão, emim, 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 ok? E vou pegar o terceiro par, então, novamente, os dois heterozigotos, pesão, pesão, pesim, cruzando com pesão, pesim. Então vou ter ali pesão, 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 pesim, pesão, pesim, 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 ok? E aí eu te pergunto novamente, qual é a probabilidade da criança nascer albina, míope e polidáctila? Então, olha só, quando nós analisamos aqui, eu coloquei aqui algumas informações importantes para você. Então, eu coloquei aqui o albinismo e a miopia, elas são recessivas. Então, se o albinismo é recessivo, ele está diretamente relacionado a esse primeiro par de alelos aqui. Então, olha só, eu pego então esse indivíduo, azão, 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 azim, azão, azim, 3/4 de uma pessoa não ser albina. Essas pessoas aqui não serão albinas, esses indivíduos aqui não serão. O albinismo é recessivo, então ele só se expressa em homozigose. Então tá aqui, ó, 1/4. Então 1/4 de chance de ter um filho albino, ok. Só que ele não quer só albino, ele quer albino e míope e polidáctilo. Só que o albinismo e a miopia são recessivos. Então olha lá, ó, mais uma vez. Eu vou colocar aqui para você que o indivíduo míope aqui, ele teria que ser emin, emin. Ele tem 1/4 de chance de ser. E 3/4 de chance dele não ser. Então, se ele for emão, emão, se ele for emão, emim, ele não será míope. Ele será míope se ele for emim, emim, já que é uma característica recessiva. Só que a questão da polidactilia é diferente, né? Que é uma característica dominante. Então, se ela é uma característica dominante, então eu te contei que ela é dominante, então tá lá, ó. 3/4, então, de uma pessoa que nascer com polidactilia e 1/4 dela nascer sem polidactilia. Então aqui, 3/4, a chance é maior, se você cruza um duplamente heterozigoto aqui, 3/4, logicamente, dela nascer polidáctila, porque é uma característica dominante. E aqui, a pessoa que não tem polidactilia, ela tem uma característica recessiva, então ela tem uma chance menor nesse caso. E aí, o que você faz, né? Então, quando você pegou aí, você calculou as probabilidades separadas, a partir de agora, tranquilo. Então, a partir de agora, você tem tudo que você precisa. Então, olha só, uma criança albina, para ela ser albina, ela tem que ser azim, azim, então 1/4 de chance. Para ela ser míope, ela tem que ser emin, emin, entendeu? Recessiva. Então, ela tem 1/4 de chance também. E para ela ser polidáctila, ou seja, ela tem uma probabilidade maior agora de 3/4. Só que ela não tem que ser albina ou míope ou polidáctila. Não, ela tem que ser albina e míope e polidáctila. Então já falamos sobre isso aqui muito também dentro da nossa playlist. E quando você fala matematicamente e, você utiliza e, você tem que multiplicar as probabilidades. E quando você multiplica essas probabilidades, você multiplica 1 vezes 1 vezes 3, 3, 4 vezes 4 vezes 4, dá 3/64. É a probabilidade de você ter, então, uma criança albina e míope e polidáctila nascendo. Agora eu posso mudar, eu posso colocar ali para você, eu posso te pedir qualquer outra coisa, não importa. Eu coloquei para você agora, uma criança não albina, qual que é a probabilidade, né, de nascimento de uma criança não albina, não míope e polidáctila? Você tem todas as probabilidades acima, basta você pegar e multiplicá-las. Olha o tanto que é mais fácil do que você fazer 8 vezes 8, 64 e ter que calcular todos os genótipos possíveis. Não, você não precisa fazer isso. Agora olha só, uma criança não albina. Se a criança não é albina, ela não pode ser azim, azim. Se ela não é azim, azim, então ela tem que ser azão, 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 azim. Ok, então ela tem 3/4 de chance disso acontecer, dela não ser albina. Dela não ser míope, ela não pode ser emin, emin, ok.
Se ela não pode, 3/4 ela não ser MMA. Ela tem que ser emão, emão, emão em mim ou emão em mim, ok? E aí dela ser polidártila. Dela ser polidártila, 3/4 também. Então 3/4 já aqui. No caso do albinismo e miopia são recessivos, só que a polidactilia é dominante, ok? Então eu pego ali e multiplico. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. E 4 vezes 4 vezes 4. Então dá 27 sobre 64. Então eu tenho que multiplicar as probabilidades porque ele está me pedindo uma criança não albina e não míope e polidáctila. Então se eu uso o conectivo E aí, eu tenho que, em termos de probabilidade, eu tenho que multiplicar. E posso pedir ali um último caso. Então, só para você entender, olha lá, eu pego uma criança albina e míope, eu quero a chance, né, de nascer uma criança míope, ou seja, albina e míope e não polidáctila. Para ela ser albina, qual que é a probabilidade? 1/4. Para ela ser míope, qual que é a probabilidade? 1/4. E para ela não ser polidáctila, ela tem o quê? 1/4 de chance também. Então, multiplica 1 vezes 1 vezes 1, ok? Então, 1 vezes 1 vezes 1 e 4 vezes 4 vezes 4. Então, dá 1 sobre 64. Então, deu para você perceber que a primeira probabilidade é 3 sobre 64, a segunda é 27 sobre 64 e a última é 1 sobre 64. Então, 64 é o número total de possibilidades. Então, lógico, você tem 2 elevado a 3, que é o número de heterozigoses que um tem, que daria 8 gametas, o outro 2 elevado a 3, que seria 8 gametas. Então, lógico, se você multiplica 8 vezes 8, então um total de genótipos aí de 64. Ok? Então, galerinha, é isto. Espero que eu possa ter contribuído mais uma vez para aumentar ainda mais os seus conhecimentos aí da genética. Um grande abraço, fique bem, tchau.